a segunda, né, live do Conecta Mais, é um momento importante para que a gente possa fazer as entregas e apresentar as nossas entregas do ponto de vista de tecnologia, né, as nossas entregas tecnológicas. Nós estamos hoje aqui com a entrega que é extremamente relevante, a entrega dos nossos agentes de agropatrimônio público. Estou vendo aqui, nós estamos aqui já com mais de 100 pessoas, né, assistindo a nossa live. Estou vendo aqui o Daniel Lira, né, é o nosso coordenador do Centro de Apoio do Patrimônio Público, e o grande responsável por esses agentes, pela criação desses agentes de improbidade, né, que vão facilitar muito o trabalho das promotorias, né, que têm atuação na área do patrimônio público, da improbidade, da defesa do patrimônio público. Então, nós temos aí, eu acho, esse grande avanço, né? A instituição está dando esses passos importantes para a incorporação das novas tecnologias, né, trazer essas inteligências artificiais, essa inteligência artificial generativa, né, que todos nós conhecemos hoje aí, de ouvir falar muitos, né, de ouvir falar muito do ChatGPT, né, mas temos outras também, né, o DeepSeek, Claude, várias outras ferramentas de inteligência artificial generativa, e a instituição tem usado muito, né, está usando essas ferramentas. Nós usamos essas ferramentas já em outras iniciativas, e agora vindo com essa nova ferramenta de trabalho, que são os agentes de IA, né? É a Olímpia ajudando no trabalho. A Olímpia, que é que é a nossa assistente virtual, que vai, usando a Olímpia nesse trabalho, para ajudar, para apoiar o trabalho das promotorias e procuradorias de justiça. Então, eu queria pedir ao Dilton para iniciar, queria, né, dar um bom dia a todas e a todos, vendo muita gente aqui, né, muitas pessoas que há algum tempo não via, né, que estão no interior, vendo aqui o Alexandre Pinto, vendo daqui da capital a Sandra, né, vendo o Lucas. Então, vendo aqui uns colegas que realmente estão aí ansiosos para conhecer esse trabalho realizado pelo colega Daniel Lira, pelo colega Chagas também, né, que é o coordenador auxiliar do Patrimônio Público, do Centro de Apoio do Patrimônio Público, e também pela nossa área de transformação digital. Aqui, para quem não conhece, é a nossa Olímpia, né, é a nossa assistente virtual, e aí ela que vai nos ajudar nesse trabalho, ela que personifica a nossa inteligência artificial no Ministério Público do Estado do Ceará, e a gente está aí, né, mostrando um pouquinho dela, e aí agora como ela vai nos apoiar nesse trabalho na área do patrimônio público. Então, pode passar, Dito, por favor. Aqui é só para a gente pontuar, as primeiras entregas que nós fizemos da Olímpia foram os sumarizadores, né, essas ferramentas de sumarização. A gente começou ali com os processos criminais, né, hoje nós já entregamos também o sumarizador da família, da execução penal, e nós estamos aí na fase de entrega do sumarizador do segundo grau. O próximo passo é entregar o sumarizador do patrimônio público, né, e esse sumarizador aí é dar um relatório do processo, é fazer com que as promotorias e procuradorias possam, antes de olhar o processo, possam ver um resumo daquele processo para facilitar o trabalho e facilitar a tomada de decisão em relação a qual a atuação, qual é o movimento, o que é que vai ser feito a partir de então. E aí, né, primeiro nós estamos entregando esses relatórios, mas a partir daí, depois o próximo passo é que a gente possa entregar as minutas de pareceres. Nós já estamos trabalhando nisso, para que a Olímpia possa ajudar no trabalho de redação das peças, pareceres, denúncias, recursos, né, e todas as outras que nós fazemos, né, no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, e posteriormente a isso também um assistente virtual, um chat, onde a gente possa conversar com a inteligência artificial. A gente vai conversar com a Olímpia e ela vai, né, nos dar respostas a respeito do processo, a respeito de qual seria o melhor encaminhamento, para ajudar na tomada de decisão, sempre partindo da premissa de que a tomada de decisão é humana, né? A gente tem o apoio da Olímpia, a gente tem o apoio dessas novas ferramentas, mas a tomada de decisão ela é sempre né, dos membros e servidores do Ministério Público. Pode passar, Diego, por favor. Aqui nós temos, né, uma iniciativa que eu queria ressalvar muito a importância dessa ferramenta, que é a Secretaria Virtual.
tá? A Secretaria Virtual que conseguiu hoje automatizar com muita eficiência o trabalho de arquivamento dos inquéritos policiais e dos procedimentos investigatórios, né, para que a gente faça aquelas notificações que a gente estava perdendo muito tempo, que a gente recebeu essa demanda através do pacote de crime, e aí precisava dar conta dessa nova demanda de trabalho, sempre com as nossas dificuldades de recursos humanos, o que é absolutamente normal em todas as instituições, mas a gente encontrou uma solução com o uso da tecnologia para dar conta dessa demanda de trabalho. Então, nós já temos aí, né, mais de 4.600, eu acho que deve ter sido, já deve estar bem maior, notificações feitas pela Secretaria Virtual. Essa é uma nova ferramenta que a gente está também apresentando, que é o portal de atendimento virtual. Nós já estamos aí com alguns projetos pilotos e essa ferramenta vai permitir uma interação melhor com a sociedade, vai permitir que o cidadão marque um atendimento virtualmente no nosso site, e isso seja, ela já recebe, o cidadão já receba um link do Teams, né, a partir para aquele atendimento com a promotoria e a Procuradoria de Justiça. Essa ferramenta de trabalho, ela parte do princípio de uma escala criada pela promotoria, pela Procuradoria de Justiça, onde ela vai dizer para a sociedade qual é o horário do atendimento que ela vai fazer dessa escala virtual. E aí o cidadão vai lá e escolhe o dia, a hora marcada, né, para poder fazer esse atendimento, e nesse dia e hora específico, a gente vai criar um link onde o cidadão vai entrar e o promotor, a promotora, o procurador, a procuradora, o assessor, o técnico vão entrar também, e aí a gente faz aquele atendimento. A partir desse atendimento, é gerado uma ata, é gerada uma certidão de atendimento para o cidadão, e essa ata e esse documento gerado de forma automatizada pela Olímpia vai poder dar início a um procedimento, a uma notícia de fato, né, na promotoria e na Procuradoria de Justiça. Essa é uma outra ferramenta que a gente vai entregar em breve, né, já está na fase de piloto nessas promotorias, e ela vai servir muito, tanto a todas as promotorias e procuradorias do Estado, mas também, principalmente, para o atendimento nas promotorias vinculadas, utilizando essa ferramenta para aproximar o cidadão do Ministério Público, tá? Podemos passar. Aqui é um pouco das entregas que a gente já fez, né, usando essas novas ferramentas tecnológicas. Temos aí, né, vou falar rapidamente de algumas: o extrato de gratificações, os sumarizadores, já falei, a secretaria virtual, a automatização da área de gestão de pessoas, né, o uso aí do Copilot, que é o que a gente vai usar agora. A gente vai mostrar umas ferramentas desenvolvidas, esses agentes foram desenvolvidos no Copilot, que todos os membros e servidores e estagiários do Ministério Público têm acesso já, e são ferramentas bastante simples que a gente vai disponibilizar agora nessa live. Pode passar. E aqui é um pouco, né, só para vocês entenderem de quais são os próximos passos, o que é que a gente tem, né, em breve aí, talvez, e aí eu digo que talvez, acredito que daqui uns 15 a 20 dias a gente está lançando a promoção e remoção automatizada, que é uma ferramenta extremamente importante, vai dar agilidade aos nossos processos de movimentação na carreira, né? Para além disso, vai deixar de exigir documentações ao entrar com requerimento. Então, esse requerimento, o promotor e o procurador de justiça que desejar se movimentar na carreira, ele não vai precisar mais juntar nenhuma informação, nenhuma certidão, porque essas informações, essas certidões, esses documentos já estão, né, já são de conhecimento, já são internos da própria instituição, já vão estar dentro da ferramenta, dentro do ambiente desse processo, dessa nova ferramenta, de forma que a gente simplifica e dá mais agilidade a esse processo de movimentação na carreira, tá? Vamos passar para a gente... Pronto, né? Eu acho que esse aí é o último. E aí, pronto, para que a gente possa... É importante que a gente tenha esse ambiente, e aí a gente criou esses espaços smarts que têm percorrido o interior do Estado. Nós finalizamos esses dias, essa semana, o Espaço Smart de Juazeiro. Nós vamos, na próxima semana, implantar o Espaço Smart em Sobral. Nós estamos com já tivemos um Espaço Smart na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, e estamos hoje com o Espaço Smart aqui no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu estou fazendo essa live exatamente dentro do Espaço Smart, onde a gente esse Espaço Smart ele serve para capacitar membros e servidores, estagiários no uso dessas novas ferramentas tecnológicas, né? Um espaço que de troca de experiências, onde os promotores, os procuradores, servidores podem
né, se dirigir, participar das capacitações em grupo, mas também ir nesses espaços e tirar as dúvidas, e nós vamos rodar agora o estado todo, em todas as unidades regionais, com esse espaço Smart, de forma que a gente consiga amplificar o uso dessas ferramentas, que vem melhorar o trabalho, né, de todos nós que fazemos parte do Ministério Público. Então, assim, isso era só uma breve introdução para que a gente possa entrar no tema específico da nossa live, que é exatamente os agentes de IA. Eu fiz uma brincadeira com o nosso amigo Daniel Lira, que foi assim: Danielzinho, faça o seguinte, vamos fazer 6 agentes de IA para a gente apresentar para os colegas, para os membros e servidores do Ministério Público. E aí eu sei que ele, pelo que eu estou vendo aí, ele não fez só 6, ele já fez, são 9 que tem aí. Então, ele passou, foi muito além do desafio que eu trouxe para ele. Daniel, que é um craque, tanto na parte de tecnologia, né, como também na parte do patrimônio público. Eu brinco agora com ele, dizendo que a partir desses agentes de IA do patrimônio público, todos os promotores vão ter disponíveis na sua promotoria um Daniel Lira, né? Então, Daniel Lira para apoiar no trabalho do trabalho de combate, né, aos desvios, né, de fiscalização em defesa do patrimônio público, das prefeituras e dos órgãos, né, públicos e das instituições privadas. Então, que eu fico muito feliz em estar fazendo essa entrega, tenho certeza que ela vai facilitar muito o trabalho de cada um de vocês, e a partir disso ela é apenas o início de entregas que a gente vai fazer, no sentido de apoiar a atuação finalística da instituição. Então, a partir de agora, nós já fizemos desafios aos outros centros de apoio, ao CAUMASSE, especificamente, ao Tiago. Conversei, Tiago, agora é a tua vez, vamos fazer os agentes de IA do CAUMASSE e também os demais centros de apoio, né, que têm trabalhado também com essas novas ferramentas tecnológicas. A Secretaria Virtual também é um exemplo, né, de uma ferramenta criada com o apoio do CAUCRIM. Então, a gente está nesse processo de expansão dessas novas ferramentas para que a gente possa cada vez apoiar mais e melhor as promotorias e procuradorias do Estado, tá? Então, vou passar aí para o Danielzinho, que é ele quem vai conduzir agora a explicação dos agentes, e tenho certeza que vocês vão ficar encantados com essas novas ferramentas que ele vai entregar. Obrigado, doutor Hallen. Bom dia a todos. Bom dia a cada colega aqui presente, promotor, assessor, servidores. Um agradecimento especial à equipe da área de transformação digital. Um agradecimento aí à Tiziana, né, pelo empenho, ao Dilter, que deve estar aí presente, nos ajudando. É uma satisfação estar aqui nessa manhã para apresentar algumas soluções de tecnologia que só foram possíveis de ser desenvolvidas a partir do entendimento da gestão e que era necessário estar na vanguarda desse movimento. Eu fiz uma alusão, numa última apresentação, de que se nós podemos partejar esses agentes de licitação, é porque nós estávamos inseminados da ideia de que era necessário que a gente otimizasse a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de análise de documentos e informações com o uso dessas tecnologias de ponta. E digo de partida que, comparando com o trabalho que vem sendo desenvolvido em outros ministérios públicos, nós estamos ali dentre aqueles que têm já apresentado ferramentas práticas para o cotidiano muito relevantes para os colegas. Então, é uma modesta contribuição do Centro de Apoio do Patrimônio, como bem dito aqui pelo Dr. Hallen, é um trabalho coletivo. Então, o Dr. Chagas, nosso coordenador auxiliar, da equipe, da Adele, da Ana, dos nossos estagiários, de alguns assessores que nos ajudaram na fase de testagem, de melhoramento dos templates dos prompts, enfim. O trabalho é coletivo e a entrega é para que também coletivamente a gente possa dela se servir. No caso do patrimônio público, todos nós que lidamos com essa matéria, nós sabemos da dificuldade que é tratar a imensa quantidade de dados e documentos que nós recebemos. Só que essa complexidade não se restringe apenas ao aspecto documental, mas também ao aspecto normativo. Eu sempre uso esse exemplo porque acho muito didático. A lei de licitações sozinha, ela tem mais de 1.400 comandos normativos. Então, se nós separarmos ali os comandos normativos, os artigos, alíneas e incisos e alíneas, nós vamos ter mais de 1.400 comandos normativos.
Se nós olharmos para a lei de licitações, embora seja uma lei curta de 25 artigos, mas ela faz menção, direta ou indireta, a mais de 10 outras normas. Então, por exemplo, quando ela trata lá do contrato de rateio, ou descumprimento de regras de contrato de rateio, ela está fazendo uma relação indireta com a lei de consórcios públicos, a lei 11.107, porque programa, rateio, protocolo de intenções só existe lá. Da mesma forma, quando ela trata do contrato de gestão, fazendo referência especificamente a 9.637, ou quando ela trata da própria lei de licitações, da lei de acesso à informação, então nós temos um conjunto muito grande também de normas que são aplicáveis ao patrimônio público ou que são utilizadas pelo membro responsável pela tutela do patrimônio público, além daquilo que hoje se convencionou chamar de direito resolucionário. Então, só no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, hoje nós estamos na Resolução 312. Algumas dessas resoluções, elas são diretamente ligadas ao patrimônio público, exemplo da Resolução 300 e da Resolução 306, além de outras, né? Então, lidar com essa complexidade documental, ao lado dessa complexidade normativa, de forma convencional, analógica, tem criado, historicamente, muita dificuldade para o trabalho dos órgãos de controle de fiscalização e de investigação, a exemplo do Ministério Público. Então, nós mapeamos algumas áreas mais sensíveis dessa atuação e alguns agentes, portanto, foram criados para atender necessidades de direito material e outros agentes foram criados para atender necessidades procedimentais referentes à tutela do patrimônio público. Então, foram disponibilizados 9 agentes de um total de 12, Dr. Halley. Na verdade, os outros 3 já estão os agentes já estão sendo preparados, os prontos já foram preparados e testados, e os agentes estão sendo formatados. Então, além dos que estão aí, licitações, contratos, despesa, concurso, análise de representação, fiscal de contratos, orçamento, trilhas, análise de inquérito civil e improbidade administrativa. Nós temos o de festas públicas, que tem uma complexidade própria para ser analisado, já está para sair. Nós temos o de lixo, ou de contratos de lixo, e nós temos um específico. Ontem à noite eu estava, não sei se a colega está aqui, mas com a colega de Quixeramobim, por volta das 7 horas da noite, em uma reunião discutindo o cumprimento de sentença, né, de uma ação civil pública e a complexidade que existe naquele cumprimento. Então, a gente também desenvolveu, ou está entregando para os colegas um agente de cumprimento de sentença em ação civil pública, tanto das obrigações de fazer, como das obrigações de pagar, fazendo atualização de cálculo, estabelecendo lá o padrão de execução e facilitando o colega na escolha, né, e na modelagem da inicial do cumprimento de sentença na ação civil pública, quando transitado em julgado. Então, dos agentes que já estão disponíveis, nós temos esses 9 licitações, e vai nos permitir, né, analisar as licitações propriamente ditas e seus anexos, termos de referência, estudo técnico preliminar, formação de preço, eventual mapa, justificativas, e identificar, né, fragilidades daquele edital, ilegalidades, inconsistências, ambiguidades, regras que possam estabelecer algum tipo de direcionamento. Então, ela vai ajudar o colega a analisar essa documentação. Eu faria uma observação aqui, que considero oportuna, de quem já tem usado. A gente tem usado, e ontem eu usei mais algumas vezes, inclusive usei com um assessor aqui, para fazer 2 considerações de ordem prática de quem está usando já esses agentes. Tá? Primeiro, é reforçar aquilo que o Dr. Halley muito bem disse, né, que a decisão é humana. Essa é uma ferramenta de auxílio, né, de ajuda na análise desse volume documental. Mas a decisão é humana e há a necessidade sempre de revisar o que a IA entrega. Ela tem um nível de acurácia muito alto, né, a depender da qualidade do documento e a depender da quantidade de informações que você apresente. Ela vai te dar uma acurácia de 100%, de 90%, de 80%. Mas até quando ela dá de 80%, que já é um número muito bom, esse 80% acaba sendo muito mais eficiente, tá, do que os 100%, até, às vezes, de gente que tem especialização no tema. Mas é importante, é fundamental que o colega revise, né, que o assessor faça o uso, faça uma revisão, depois que o próprio membro faça uma revisão, portanto, uma dupla revisão daquilo que está sendo produzido. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, por ser uma inteligência generativa, ela
vai apresentar, embora no mesmo contexto a informação seja a mesma, a resposta de maneiras diferentes. Então, por exemplo, só para tentar ser didático, se você perguntar a ela que dia é hoje, ela pode te responder a mesma coisa de várias formas. Então, ela pode responder: hoje é sexta-feira. É uma resposta, não está errado. Ou ela pode responder: hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto. Ou ela pode responder: hoje é sexta-feira, 22 de agosto de 2025, são exatamente 9h59, temperatura ambiente de 30 graus. Então, a depender de como você pergunta, ela apresenta uma resposta maior ou menor, e às vezes a mesma pergunta ela pode apresentar a mesma resposta, mas com um texto diferente. Por isso é necessário que o colega entenda como ela funciona, em razão dessa capacidade generativa, e tenha o cuidado de fazer a dupla revisão, tá? Ou a revisão, como se faz inclusive dos dados do Simples ou dos dados do portal da transparência, porque sempre quando nós lidamos com esses dados, nós precisamos checar na fonte e bater o documento com aquilo que ela está informando, tá? Então, mesmo quando ela tem uma acurácia de 80%, que nós entendemos que já é muito satisfatória, tá? Essa acurácia ela ainda é melhor do que muitas vezes o trabalho humano pode entregar, porque ela tem uma capacidade de processar informações muito grandes que nós teríamos dificuldade de fazer. Então, um processo de pagamento, por exemplo, que pode ter 300 páginas, ela consegue nos apresentar uma análise estruturada em questão de segundos, organizando as informações e nos dando diretrizes de eventuais falhas, rachaduras, problemas, ilegalidades, inconsistências naquele processo de pagamento. Então, em área de licitações, trabalha, obviamente, com as licitações e seus anexos, termos de referências, estudo técnico preliminar. A IA de contratos vai trabalhar com os contratos e seus aditivos, embora a IA de licitações também faça esse trabalho, mas a IA de contratos ela está habilitada, o agente de contratos está habilitado para trabalhar com o contrato propriamente dito e seus aditivos. A IA de despesa pública, né, que vai ajudar na análise dos processos de pagamento. Para quem trabalha com investigação em patrimônio sabe que na execução contratual, muitas vezes a fraude está no empenho, na liquidação, nota fiscal e no pagamento. Em algumas dessas etapas a gente vai ter algum tipo de problema, notadamente na liquidação. Então, ela está treinada para analisar esses volumes de documentos, organizar, estruturar e apresentar relações entre liquidantes, ordenadores, fragilidades do sistema, segregação de funções, tudo aquilo que a Lei de Direito Financeiro e a própria 1483 exige, tá? Nós temos uma também de concursos públicos para análise de editais de concurso público. Então, você joga lá o edital e ela vai analisar desde a previsão das cotas, a eventuais ilegalidades, irregularidades que aquele edital possa ter, no sentido de restringir de forma inconstitucional a participação ou criar obstáculos não previstos em lei ou exigências para o cargo não previstas em lei, tá? Então, essa é a de concursos. A IA de análise de representação inicial. Nessa aqui o colega pode colocar a representação inicial, assim que chegou na promotoria, tá? E ela analisa essa representação inicial, inclusive ela dá uma sugestão, né, de decisão sobre a representação, no sentido de rejeitar a representação ou aceitar a representação e determinar a evolução ou a conversão em procedimento. E nessa análise, inclusive, ela passa pela atribuição do membro, se é dele, se é BNPF, tá? A IAD fiscal de contratos, que está aí com fiscalização de contratos, a IAD fiscal de contratos, ela é específica para as normas de integridade para o trabalho do fiscal de contrato, que é uma exigência do artigo 117 da Lei de Licitações, que é uma preocupação específica com essa figura, tá? E aí ela vai mapear o trabalho dessa figura, os protocolos ou o processo de trabalho estruturado do fiscal de contrato, se existente, se não existente, tá? E como ele tem agido a partir da documentação que você apresenta. Um agente de orçamento, esse é muito importante para uma série de questões relativas à legalidade da execução do orçamento, né, pelo órgão. Então, ela vai confrontar o PPA, a LDO e a LOA, e o quadro QDD, o quadro de detalhamento da despesa. Ela vai fazer uma relação, estabelecer o cumprimento ou não, ou a observância ou não dessa relação, de criação de despesas que não estejam previstas, ou de eventual suplementação que esteja fora do índice permitido de suplementação. Ela vai fazer essa análise a partir da juntada dos documentos que ela mesma vai sugerir que o colega apresente, tá? A de trilhas de investigação, que é alinhada com as trilhas do Conselho Nacional. Nessa trilha de investigação, o colega não precisa nem juntar documento, mas para que ele vai ter aqui uma ferramenta em que ele pode perguntar a ela. Então, ele está investigando RPPS, assim, qual a melhor metodologia para investigar o regime próprio de previdência social. Ela vai estruturar a melhor metodologia para você o fazer, ou para que você possa fazê-lo.
Da mesma forma, se você perguntar qual é a metodologia para a investigação de nepotismo, então ela vai te dar uma trilha completa de passo a passo do que você tem que fazer, de qual é o documento que você precisa buscar para comprovar aquela etapa da investigação que ela está sugerindo. Então, ela estabelece ali um roteiro seguro, a partir das melhores práticas existentes e encampadas pelo Conselho Nacional, né, do que você deve fazer com relação àquela atividade. E a IA, ou agente, perdão, de improbidade de inquérito civil, que ele analisa o teu inquérito civil. Tá? Em síntese, é isso. Ele olha o teu inquérito civil, vê quais são as diligências que você já fez, vê as que eventualmente estão faltando, vai sugerir. Ele vai sugerir uma estimativa de dano ao erário, ele vai sugerir uma minuta de acordo de não perseguição, ou uma proposta de acordo de não perseguição civil. Obviamente que tudo isso, né, sujeito à revisão pelo assessor, à revisão pelo membro, com a preocupação de que aquele dado esteja fidedigno. A partir da qualidade da informação que você coloca, e aí nós tivemos um cuidado de, em boa parte desses agentes, quando o colega dá o comando, ele vai dizer, inclusive, qual é o documento que ele precisa. Então, por exemplo, se você der o comando lá, no de, em quaisquer deles, mas, por exemplo, se der no de licitação, ele vai dizer o que ele precisa. Licitação, anexo, termo de referência, etc. No despesa pública, ele vai dizer o que ele precisa. Ele vai precisar da nota de empenho, das liquidações, então ele vai dizer o que precisa. Nesse de A, inquérito civil, quando o colega lá vai colocar a opção dele fazer a estimativa do dano erário, ele vai dizer quais os documentos que ele precisa. Isso, de algum modo, já está sinalizando para o colega que, se o colega não tem aquele documento, é necessário que ele volte ao procedimento e o requisite, né? Ou obtenha o documento para que ele possa ter aquela estimativa, que está sujeita, obviamente, à revisão do membro, né, sugerida pela inteligência artificial do dano ali previsto. Tá? Então, esses são os agentes que já estão disponíveis. A gente pode, inclusive, apresentar a funcionalidade deles, tá? Para que os colegas tenham uma ideia de como eles rodam. Tá? Só algumas informações já do uso que tem acontecido, tá, doutor Halley? E aqui eu aproveito a oportunidade porque essa é uma construção coletiva e nós entendemos no centro de apoio que ela permanecerá coletiva, de modo que, na medida que os colegas forem usando, sentindo a necessidade de aprimoramento, a gente vai recebendo essa informação e aprimorando, tá? Hoje nós estamos com esses agentes, mas eles não são imutáveis. É evidentemente que a gente vai o tempo todo melhorando, absorvendo, o próprio centro tem usado, os colegas têm usado, e na medida que a gente vai testando e usando e percebendo alguma inconsistência, a gente vai tentando solucionar. Mas hoje eu posso dizer que eles funcionam com muita qualidade, tá? Para aquilo que está proposto e com segurança. Especificamente, com relação ao uso, eu recomendo fortemente que os colegas, se não puderem pessoalmente, mas os assessores, participem das oficinas do Smart, porque vão ajudar a compreender o funcionamento da IA. Porque senão a gente acaba transformando a IA num Google, né? Aberto ali de perguntas diretas, e ele vai responder, mas ele tem um potencial muito maior de entregar um volume de informações muito maior e de analisar documentos com muita qualidade, tá? E precisão. Então, eu gostaria da gente começar a apresentar, Dilde, se puder, vamos abrir, por gentileza, a IA de licitações, ou a IA não, perdão, o agente de licitações. Perfeito, doutor Daniel. Bom dia. Antes de entrar diretamente num agente, já para a gente visualizar a forma de trabalho, eu queria só informar onde as pessoas poderão acessar o caminho, né, para que se chegue a esses agentes e possam instalar nos seus ambientes. Então, nós temos aqui, até ontem nós tínhamos esse caminho aqui da nossa intranet, mas daqui a pouco eu já vou falar também do portal. Aqui onde você tem na intranet, tem aqui ao lado direito, vou compartilhar a tela para vocês verem. É isso, compartilha a tela, Dilton. Tá, eu estou, acho que todos já estão vendo. Pronto. Então eu estou aqui na nossa intranet, certo? E lá no menu superior, ali em cima, vocês têm lá do lado direito, tem serviços e sistemas. Aí nós temos a primeira opção, ajudas. Aí aqui em ajudas, nós temos agentes de IA. Quando você clica, ele já aparece aqui todos os agentes que a gente já disponibilizou, né? Então, aqui tem os 9 agentes que o doutor Daniel já fez uma explanação inicial e tem alguns outros que não estão ligados diretamente
ao patrimônio público, mas que também já estão à disposição dos senhores, tá? Mas aí nós também disponibilizamos uma outra forma de acessar esses agentes, que é através do nosso portal de serviços, que você já tem o hábito de utilizar para outras necessidades. Então, aqui no portal de serviços, onde tem aqui essas áreas, né, serviço em destaque, gestão de pessoas, apoio técnico, nós acrescentamos agora essa área chamada Olímpia, né? E aqui vão ter as categorias dos demais centros de apoio. Como o Dr. Halley disse, tem um outro centro de apoio que já vai produzir também os agentes, né? Por enquanto, nós temos aqui os agentes do patrimônio público. Então, ao clicar aqui em Olímpia para apoio ao patrimônio público, nós vamos ter aqui a relação dos 9 agentes que o Dr. Daniel já disponibilizou para uso. E ao entrar em cada um deles aqui, por exemplo, o primeiro que o doutor Daniel quer. Doutor Daniel, qual é o primeiro que nós vamos demonstrar? Nós podemos mostrar primeiro licitações, Edito, que é uma função Licitações. antiga dos colegas de patrimônio, né? Uma ferramenta que nos ajudasse a analisar as licitações em si, né? As suas Perfeito. fragilidades e inconsistências, isso. Então, clicando aqui, vai aparecer uma descrição. Nós vamos ampliar essas descrições, né? Inclusive com qual documento é necessário para dar como entrada para o acesso da Olímpia. Mas aqui você já vai ter o botão acessar. Quando você clicar nesse botão, ele automaticamente já vai abrir o Copilot e naquele agente específico. Aqui no meu caso já está aparecendo aqui a Olímpia Licitações, porque eu já fiz a instalação desse agente. Caso alguém que for utilizar ainda não tenha feito a instalação, vai aparecer um quadradinho aqui, uma janelinha explicando o que é esse agente e vai aparecer um botão para você fazer a instalação. Clicou nesse botão, ele já faz a instalação super rápido e já fica aqui à disposição dos senhores. Só queria fazer esse comentário inicial, doutor Daniel. Pode conduzir agora. Perfeito, meu amigo, mais do que necessário. Muitíssimo obrigado. Podemos seguir para a demonstração específica. Podemos mostrar aí a Olímpia Licitações. Primeiro, explicar para quem não acessou ainda, né, que cada bolinha dessa que aparece embaixo, né, é um prompt pré-configurado que compõe na totalidade o agente. A grande vantagem do agente nesse sentido é que ele concentra essas informações e a gente não precisa estar repetindo o prompt, né? Elas já estão ali pré-estabelecidos e, de algum modo, esses prompts se comunicam. Então, no caso da Olímpia Licitações, nós temos aí desde a análise mais simples até a análise mais sofisticadas, a depender da necessidade do colega, tá? Então, Dilton, por gentileza, pode clicar em auditoria completa, por favor, tá? Só para mostrar ao colega que se ele der o comando aí, o que é que aparece sem inserir nenhum documento, se puder, tá? Então, ela vai dizer o que é que ela é, qual é a finalidade dela, no que é que ela pode ajudar, quais são os documentos que ela espera que você anexe. Então, ela diz aí, edital completo, termo de referência, estudo técnico preliminar, minuta do contrato, planilha de custo, cronograma físico-financeiro, certidão de publicação ou aviso de licitação e retificação de esclarecimento, se houver, tá? E aí, Dilton, pode prosseguir, por gentileza, né, fazendo a anexação aí de um edital de licitação, por gentileza. Então, jogou lá, né, o arquivo. Dita, se você quiser fazer algum esclarecimento para quem ainda não conhece o uso do agente no tocante à oficialização do documento, a qualidade do documento, o tipo de documento, a capacidade, tá? Fica à vontade. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer sim uma observação. Nós já fizemos diversos testes aqui e nós vimos o avanço que o Copilot está tendo nesse sentido. Então, antigamente, quando você colocava ali um PDF do tipo imagem, ele não conseguia ler, né? Primeiro você tinha que fazer um OCR antes, e aí para colocar um documento selecionável, digamos assim, e aí sim ele conseguiria ler. Agora ele já está lendo documentos do tipo imagem, mas aí tem uma pequena ressalva que vale a pena
ser colocada aqui. Em algumas situações, nós já percebemos que, apesar do documento ser selecionável, quando você copia aquele trecho e cola em algum outro lugar, ele não cola com o texto legível, ele coloca vários caracteres malucos ali, e isso também dificulta a interpretação aqui do Copilot. Então, caso vocês coloquem algum documento e vejam uma resposta assim inconsistente, primeiro, uma dica, né? Dá uma olhada no PDF original para ver se ele realmente está de forma legível em termos de copiar e colar, porque se não tiver, é melhor que você passe primeiro uma ferramenta, como a gente já explicou, e é explorado nas salas Smart, de como fazer a transformação de documentos de tipo imagem em texto, tá? E aí eu fiz aqui então o upload, né? Peguei um arquivo da licitação aqui, exemplo dessa de Altaneira. Na hora que eu coloco aqui, eu não sei se deu tempo para vocês perceberem, mas é um arquivo ali de 5 MB, ele faz super rápido, mas aparece uma barrinha onde ele está sinalizando que está lendo aquele documento, né? Aí depois que ele termina de ler, é que você pode dar o comando. Quanto menor o documento, mais rápido, quanto maior o documento, obviamente um pouco mais demorado. Posso seguir, doutor? Pode sim, Dilton. Muito obrigado. Deixa eu só fazer um complemento à sua informação do que é mais rápido e do que é mais demorado, tá? Assim, a gente fala mais demorado por conta da ansiedade dos nossos tempos, né? Mas a velocidade com que ela entrega é impressionante, né? Então, às vezes, você espera ali uma fração de 5 segundos, 7 segundos, às vezes 10 segundos, às vezes já fica impaciente, mas 10 segundos para analisar a documentação, tá? É uma velocidade espantosa. Então, ela está apresentando aí os resultados, né, dessa licitação que foi apresentada, os riscos, né? Então, risco 1, ausência de cláusula obrigatória sobre fiscalização contratual, localização, página 19, item 18.7, descrição técnica. O edital menciona que as condições contratuais estão definidas na minuta do contrato, anexo 3, mas não há previsão expressa sobre a designação do fiscal do contrato, conforme dito pelo artigo 117, perfeito, da 1433. A ausência dessa cláusula compromete a transparência e a responsabilidade durante a execução. Ela coloca o fundamento legal, ela coloca o grau de gravidade e a sugestão de correção, tá? E isso ela vai fazendo com relação a todos os riscos que ela vai identificando. Então, risco 2, garantia financeira desproporcional. Página X, né, página 18 e 18, o edital exige garantia contratual de 5% do valor, que é permitido pela lei. No entanto, também exige garantia de proposta de 1%. E aí ele vai dizer qual é o fundamento, o grau de gravidade e a sugestão de correção. Pode descer, Milton, por gentileza, porque ela vai possivelmente ter estruturado vários outros riscos. Então, ela vai apresentando os outros riscos. Risco 3, critério de julgamento sem parametrização técnica, né? O edital adota o critério de menor preço, mas não apresenta mecanismos objetivos para avaliação da execuibilidade das propostas, especialmente em relação à composição de custos e BDI. A ausência de parâmetros pode gerar subjetividade na classificação, tá? Risco 4, omissão de cláusula sobre plano anual de contratações. O edital não menciona se a contratação está prevista no plano anual de contratações, que nós sabemos que é uma exigência estabelecida pela 14.133 de 2021. Né? E ele diz qual é a consequência dessa omissão, diz o fundamento, diz a gravidade e qual é a sugestão. Pode descer, Dilton, por gentileza. Risco 6, divergência entre exigência de garantia de proposta e valor estimado. Risco 7, ausência de cronograma físico e financeiro no corpo do edital. Tá? Desce, por gentileza, Dilton. E aí ele vai pedir mais. Ó. Para a auditoria completa, ainda preciso de anexo 1, projeto básico, anexo 2, modelo de declarações, anexo 3, de contrato, planilhas. Possivelmente aqui está só o edital. Mas ele mesmo vai pedindo e orientando, mesmo para quem não tem expertise na matéria, quais os documentos que ele precisa para ampliar essa auditoria completa que ele está fazendo no edital. Isso nos permite, doutor Halley, a melhorar a nossa capacidade de prevenção. Né? Então, veja, eu estou colocando aqui um edital de licitação, que eventualmente foi publicado. Né? Eu recebi uma informação na minha promotoria de que há alguma irregularidade ainda na fase do edital, e eu consigo aqui fazer uma atuação fiscalizatória preventiva, no sentido de recomendar a correção, né, que eventualmente se previna situações futuras de dano ao erário ou de algum tipo de fraude, se aquele edital for mantido da forma como está ou algum direcionamento, dependendo do risco que for identificado. O que a gente só recomenda ao colega é que ele bata as informações sempre, tá? E eu ia falar sobre isso e acabei esquecendo. Agora, dos que já estão fazendo uso, recentemente eu peguei um caso de um colega que, do jeito que saiu aqui da IA, ele deu o comando de imprimir e fez o PDF, tá? E estava querendo juntar no procedimento. Então, é aquela mesma observação que nós fazemos com relação ao Simples, tá?
O que você tem aqui é uma ferramenta informacional que pode te ajudar na atividade de inteligência, descoberta, entendimento, análise do documento. Mas isso pressupõe, na sequência, o trabalho humano, tá? Então, é necessário que a gente tenha esse tipo de cautela para a gente não criar problema do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, tá? E até de eventual falha ou erro, né? Que você vai estar assumindo a partir de uma ausência de verificação das informações que o agente te apresentou. A gente Daniel, apresenta a ferramenta como uma facilidade, mas ela não substitui, e eu faço questão de enfatizar isso o tempo todo, o trabalho do membro, tá? Doutor Rafa. Daniel, é importante essa sua observação em relação a isso, né? A gente não está querendo em nenhum momento substituir o trabalho de ninguém, pelo contrário, é um apoio. Essas ferramentas são sempre de apoio à atuação dos colegas, né? Isso que a gente tem que toda a vida ressalvar, tá? E agora, mas para além disso, eu acho que o agente ele traz um modelo de recomendação ou um Traz sim, encaminhamento? Pronto. traz sim. Então, a partir dessa primeira análise, nós temos uma série de outros prompts pré-configurados, tá? E aí o agente vai sugerir algumas minutas, né? Estão aí alguns prompts, mas, Dilter, se puder voltar lá para o chat, só mostrar para o pessoal onde é que ele acessa, porque quem não acessou ainda, é naquele símbolozinho lá embaixo, né? Caso ele já esteja nessa tela, exibir solicitações, clicou aí, ele vai abrir, né, uns outros prompts pré-configurados. Então, a gente tem aí, né, a auditoria completa, se você quiser olhar o critério de julgamento, os itens críticos, né, de precificação, as oportunidades para empresas de pequeno porte e ME no edital, uma análise de histórico e o SWOT, que é uma análise mais complexa de auditoria, que vai apresentar fragilidades e fortalezas desse modelo de edital que está aí, tá? Então, vai depender do nível de estratégia qual é que é usado. Mas pode fechar, Dilton, por gentileza? Dá um comando, por favor, porque eu quero fazer uma atividade preventiva, fiscalizatória, não estou aqui querendo fazer investigação nenhuma, quero só atuar preventivamente. Então, pede para ele fazer para mim uma portaria de instauração do procedimento propriamente dito, tá? Não fazer para mim, né? Gerar uma espécie de minuta que eu possa me inspirar para fazer a minha, tá? Pode colocar, pode dar o comando, Dilton. Então, com base naquele documento, ela está me apresentando aí uma minuta de instauração de procedimento administrativo. Se fosse uma atividade de investigação, eu pediria uma minuta de inquérito civil de procedimento preparatório, tá? Então, pode descer, Dilton, por gentileza, para mostrar aos colegas a minuta que ela está apresentando, tá? E aí, ó, resolve instaurar o procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades na licitação promovida pelo município de Altaneira, referente ao edital analisado, com valor estimado em 277 mil, visando a contratação de serviços diversos, né? Aí ele vai dizer lá, né? Determinar a inspeção de ofício ao município de Altaneira, requisitando no prazo de 10 dias úteis, cópia integral dos anexos, justificativa técnica, comprovação, cronograma de designação. Determinar a publicação de oficial do Ministério Público, designar o servidor para atuar, né, no procedimento e, após o recebimento das informações, realizar a análise técnica complementar e, se necessário, expedir recomendação ou promover os medidas cabíveis. Bem, aí aparecem os outros dados para anexação. Pede para ele fazer a recomendação, por gentileza. Aqui ele já colocou lá na portaria que era para ser feito. E aí ele já elabora uma minuta de recomendação. Tá? Pode descer, Dilton, por favor. Esses considerandos, inclusive, são considerandos concretos, tá? Alguns considerandos são os padrões, mas ela está falando de considerandos concretos. Ela está a partir do edital. Tanto que ela vai fazer referência direta ao edital dos considerandos, tá? E aí recomenda ao município de Altaneira que inclua cláusula expressa no edital e na minuta contratual designando fiscal do contrato, conforme o artigo 117. Reavalie a exigência de garantia e proposta de garantia contratual. Estabeleça critérios e objetivos para avaliação da execuibilidade das propostas, especialmente quanto à composição de custos de BDI. Comprove a previsão da contratação do plano anual de contratações. Reavalie a exigência de capital social mínimo, justificando tecnicamente ou promovendo sua adequação. Tá? Disponibilize o cronograma físico-financeiro, compatível com prazo de execução e a complexidade do objeto, e promova, se necessário, a retificação do edital e a republicação do aviso de licitação, garantindo prazo razoável para a apresentação de propostas e ampla competitividade. Perceba que é uma boa recomendação, né? Completa e complexa. Tá? Fixe-se prazo de 10 dias úteis para que o município de Altaneira informe a Promotoria de Justiça sobre o acatamento da recomendação, com a advertência de que o descumprimento poderá ensejar a adoção de medidas, etc. Aquele texto padrão que nós já conhecemos e em que cada colega ajuste da maneira que entender adequado. Então, uma fração aqui de poucos minutos, eu tenho a análise licitatória,
eu tenho a confecção da portaria, eu tenho a confecção da recomendação, e se eventualmente eu não quisesse fazer a recomendação e pedir apenas que ela fizesse seu despacho, ela também ofereceria aqui uma opção de despacho, tá? Então, reitero, é uma ferramenta muito poderosa, otimiza muito a nossa capacidade de trabalho, permite que o membro possa cuidar de outras questões com um tempo que vai ser proporcionado a mais para a sua equipe, né, e para ele próprio, porque as exigências estão cada vez maiores e nós sabemos a dificuldade que é, muitas vezes, sobretudo para quem está no inicial ou no intermediário, tratando de uma questão de patrimônio, sendo atravessado pela questão criminal, e dentro da questão criminal por uma pauta de júri, por uma demanda de violência doméstica, por uma demanda de violência contra criança ou adolescente, ou por uma pauta ambiental urgencial, ou por uma pauta referente à educação, ao idoso. Então, esse colega tem, nessa ferramenta, um suporte de tecnologia confiável, que vai dar ele diretrizes seguras e muito concretas do que ele pode e deve fazer com relação a determinados institutos de tutela do patrimônio público, inclusive uma fiscalização de licitações, que posso dizer com algum grau de segurança que no Ministério Público como um todo, né, em termos de Brasil, né, embora a gente trabalhe muito com isso, é um desafio permanente. Tá? Bem, essa é a de licitações. Tá? Vamos mostrar, por gentileza, a de, se nós pudermos aí, a execução de despesas. Doutor Halley, se tiver algum questionamento, alguma reflexão, eu passo para a próxima. Tá? Não, meu amigo, eu acho que pode continuar, fica à vontade. Tá? Dilton, vamos lá, por gentileza, para a execução de despesa, que é um outro grande gargalo, que é, na verdade, um outro grande gargalo de quem atua no patrimônio público, que é analisar os processos de execução da despesa pública. Então, eu tenho um contrato, tenho uma licitação, foi firmado um contrato, esse contrato está em execução e estão ocorrendo pagamentos. É preciso saber se esses pagamentos estão regulares, se eles estão observando as diretrizes de direito financeiro, as etapas obrigatórias para a realização da despesa pública, né? Empenho, liquidação com nota fiscal, pagamento de acordo com o que foi liquidado, tá? E a necessária segregação de funções e a correspondência, tá, entre esses valores. Então, a princípio, nós fazíamos esse trabalho manualmente. Hoje ainda nós fazemos manualmente. E aí, não raro, a gente às vezes recebe dúvida do colega do que fazer com isso. Eles são chamados, ou os conhecidos, inquéritos civis hiperdocumentais. Dentro deles, com 700 páginas de processo de pagamento, liquidação, empenho, etc. Então, a gente tem uma Olímpia hoje para ajudar no tratamento desses dados. Dilton, se puder só abrir as caixas para os colegas visualizarem lá. Só fazer um comentário, doutor, que uma vez adicionados os agentes no ambiente, quando as pessoas entrarem aqui no Copilot, né, já vai aparecer aqui onde tem agentes, ó, todos aqueles que vocês já adicionaram antes, eles já aparecem aqui na lista, tá? Então, é mais um caminho para você chegar até eles. Mas, mesmo tendo adicionado, se você quiser, né, continuar acessando aqui via portal, porque acha mais fácil, tranquilo. Se clicar aqui em algum desses, mesmo que ele já esteja adicionado, você também vai conseguir chegar no serviço. Perfeito, Dilton. Enquanto você vai abrindo aí, o pessoal vai visualizando, faz só um comentário. Eu vejo aqui colegas de atuação em outras áreas. E esses agentes também podem ser usados. Então, às vezes o colega está lá na saúde, ele quer dar uma olhada numa licitação da saúde, ele pode usar o agente que está aqui disponível, que vai também oferecer para ele alguma diretriz do que ele deve observar. Né? Você tem um colega que está lá na área ambiental, mas está vendo uma licitação lá que interessa ele, quer por si mesmo verificar esse edital, né? Ele usa também a Olímpia de licitações. Então, embora estejam desenvolvidas para os colegas que vão ter uma atuação mais no patrimônio, elas podem servir a qualquer outra finalidade que o colega precise lá na promotoria dele. Então, está aí o de execução de despesa. Dilton, por gentileza, antes de você anexar o documento, só clica em qualquer opção dessa para ver para o colega perceber o que é que ela vai dizer ou pedir dele, tá? Então, olha só. Clicou lá, né, uma informação, ele não tem nenhum documento. Eu não sei o que ela precisa, né? Eu não tenho a menor ideia. Então, ele vai dizer aí, ó, perfeito, Dilton, né, que é o usuário. Antes de iniciar a elaboração da análise de responsabilidade de segregação de funções, preciso que você me envie os documentos relativos ao processo de pagamento. Documentos esperados para análise completa. Então, ela vai dizer, para que eu possa identificar os liquidantes, ordenadores, contratos, etc., eu preciso que você me dê a nota de empenho, a nota de liquidação, as notas fiscais, os atestos de recibo de entrega, as ordens de pagamento,
o contrato e os mapas de medição. Isso já sinaliza para o colega o seguinte, ele vai olhar para o inquérito civil dele e vai dizer, eu não tenho nada disso. Ele vai fazer o despacho requisitando, e quando essa informação chegar, ele usa a IA, tá? Então, ela foi estruturada dessa forma, né? E aqui eu reitero meu agradecimento à equipe e faço na pessoa da Tiziana, mas sei que é uma equipe grande, tá? Que nos ajudou aí fortemente na construção desses modelos aí, tá? Então, vamos lá. Nilton, vai colocar aí um processo de pagamento. Nilton, se quiser abrir para os colegas verem esse processo de pagamento, porque muitas vezes podem ouvir e não relacionar, mas eles vendo aqui como é que ele é fisicamente, eles vão lembrar que tem um desses lá no inquérito civil dele, tá? Então, tá aí um processo de pagamento que foi requisitado, tá? O que fazia parte de um procedimento, tá? É um documento árido, né? Não é um documento simpático, tá? Mas muito importante na atividade de fiscalização nossa. Então, ele está aí, né, com as notas fiscais, ele está aí com as certidões, né, ele está aí com as liquidações, os empenhos e subempenhos, as ordens de pagamento, né, os ofícios, né, para as secretarias, para a Secretaria de Finanças fazerem o pagamento, nesse caso aqui é a tramitação do processo lá, me parece que é essa, tá? Então tá aí. E com essa qualidade aí, né? A qualidade aí é essa, tá? Vamos ver o que é que ela nos entrega com relação a isso. Tudo bem? Dilter, vamos lá, por gentileza, pode escolher a opção de... Eu quero saber quem são... Vamos lá. Os ordenadores, os liquidantes, eu quero que ela organize para mim na forma de tabela, que ela estruture, tá? Eu quero que ela me dê as informações estruturadas com relação a essa gama de documentos que muitas vezes chegam muito desorganizados na promotoria, tá? Então tá aí, ó, análise de responsabilidade e segregação de funções. Identificação dos liquidantes e ordenadores. Então ela está dizendo, o ordenador de despesa é o Igor Saraiva Costa, o cargo dele é secretário de Agricultura, documentos, todas as notas de pagamento e empenhos do ano de TIJ, ela está dizendo que é ele quem for ordenador, né? Ordenador da despesa anterior, Cássia de Sá Sobrinho, secretário municipal de saúde, notas de pagamentos e empenhos de janeiro a tanto de março. Quem é o liquidante? O próprio ordenador Igor. Quem foi o liquidante anterior? A própria ordenadora anterior, tá? Isso aqui, embora não seja proibido, mas a gente entende que, do ponto de vista do controle, a segregação de funções ela é relevante, né? Que eventualmente quem empenha, liquida e paga não seja necessariamente a mesma pessoa, tá? Isso é um critério de controle, que a gente recomenda como boa prática de integridade nos processos de pagamento, tá? Então ela vai dizer aí, ó, para mim, os contratos, fez o serviço liquidado as notas fiscais correspondentes, ela estruturou a nota fiscal por número, o valor, a data de emissão, tá? E o tipo de serviço, tá? A comparação cronológica dos eventos pode descer, Dilton, por gentileza. Tá? Pode descer, tá? Então, a comparação cronológica, ela está mostrando aqui agora uma coisa que é muito importante, que a gente tem muita dificuldade de fazer na prática, é quando foi o empenho, quando foi a liquidação, quando foi o pagamento e qual é o intervalo entre isso. Né? Os colegas que são de investigação sabem que quando, às vezes, é muito estreito, né, a data entre o empenho, tá, e o pagamento, ressalvadas as hipóteses que podem ser justificadas e acontecem na rotina administrativa, né? Mas isso pode ser, às vezes, um indício de algum problema que o colega deve olhar com mais cuidado, né? Um atropelo, muitas vezes. Então, a gente for pré-formatório aqui, como vocês percebem nessa observação na lupa, de que pagamentos com menos de 5 dias, entre empenho e ordem de pagamento, tá? Ele sinaliza para a gente poder olhar mais de perto, tá? Nesse caso aqui, ele não verificou nenhum. Tudo bem? Então, ela vai sugerir para que você olhe. Não quer dizer, a princípio, que ali tem uma ilegalidade, mas vai chamar a atenção para o colega, tá? Divergências, omissões ou inconsistências documentais. Documentação completa. Todas as liquidações possuem notas fiscais correspondentes. Todas as ordens de pagamento estão acompanhadas de subempenhos de documentos do Caixa. Certidões negativas de débitos federais, estaduais, FGTS, trabalhistas estão presentes e válidas. Né? Só para quem não conhece, mas eu não posso fazer nem contratação e nem pagamento, aí na fase de pagamento, de uma empresa que não esteja em dia com suas obrigações fiscais e fundiárias, tá? Então, por isso que ele apresenta a cada pagamento essas certidões para que possa receber pelo serviço que foi prestado. Não só o nome da contratação, isso é necessário, mas a cada pagamento, tá? Então, ela verifica, inclusive, isso. E a inconsistência relevante, ela vai apontar a ausência de segregação de funções. O mesmo agente, secretário municipal, realiza a liquidação, a ordenação, que compromete a independência dos controles internos e pode facilitar fraudes ou erros não detectados. Conclusão técnica, ela vai dar a conclusão, tá? Há risco elevado de fragilidade dos controles internos pela não segregação das funções de liquidação e ordenação de despesa. Isso pode ser objeto de uma recomendação, tá? Isso pode ser, eventualmente, um motivo para o colega fazer uma apuração mais específica naquele ordenador, né, que está liquidando, porque ele acaba sendo, ao mesmo tempo, também o próprio fiscal do contrato, uma vez que ele está liquidando a obrigação, dizendo que aquele produto ou serviço foi entregue. Então, isso é uma das possibilidades que é
o agente de despesas nos oferece. Por gentileza, se eu quiser que ela liste os fundamentos legais para a recomendação sobre segregação, ela vai fazer. Se eu quiser que ela elabore a portaria, como a gente mostrou lá em cima, com relação à licitação, ela vai produzir. Se eu quiser a recomendação, ela vai produzir. Mas eu queria que você clicasse, por gentileza, na caixinha, que vai ter que tem as outras opções para o colega pedir, tá? Então, se eu quiser que ela elabore a tabela de correspondência, ela elabora. Se eu quiser que ela trabalhe as falhas graves, ela trabalha. Se eu quiser que ela trabalhe só com as ordens de pagamento, ela trabalha só com as ordens de pagamento. E isso vai depender da tua necessidade, tá? Então, essa aí é a Olímpia, execução da despesa. E aí, se me permite um paralelo, doutor Halley, né? Para quem joga videogame ou para quem anda de bicicleta, né? Uma coisa é eu te dizer que para andar de bicicleta você precisa se equilibrar, pedalar constantemente, manter o guidão reto, né? Isso não significa que você vai saber andar de bicicleta. Então, a gente está mostrando aqui, evidentemente, a ferramenta da maneira mais didática possível, mas é necessário que você use, tá? E aí você vai descobrindo, clicando, lendo, confrontando, e aí você vai amadurecendo essa capacidade também de lidar com a própria inteligência. E, Nilton, se puder fechar, por gentileza, deixa eu só fazer um comentário antes que eu esqueça. Isso aqui não é fixo, tá, pessoal? De modo que, a partir disso, você pode e deve interagir com ela. Então, se você percebeu algum ponto que não ficou claro, você pode escrever aqui para ela. Esclareça, por gentileza, o ponto 4, tá? Por gentileza, apresente o fundamento jurídico de tal observação. Ou você verificou que tem uma inconsistência. Olha, no item tal você errou. Retifique, corrige. Então, ela vai, obviamente, te responder e você vai estabelecendo essa interlocução. Tudo bem? Então, isso aqui não é um resultado fechado. A ideia é que ela te apresente, que você interaja com ela, converse, tire suas dúvidas, peça explicações, e ela vai te fornecendo essas explicações e tirando essas dúvidas. Tudo bem? E ao final você decide se você acata isso aqui, se você não acata, se você segue, se você não segue. Tudo bem? Se aquela fundamentação que ela está te dando está correta, se não está correta. Então, é importante que a gente deixe muito clara essa mensagem de que ela está aqui de maneira também a exigir participação, interação com ela. Tudo bem? Isso aqui é só o que já está pré-configurado. Podemos passar para algum outro, Dito, para mostrar para o pessoal a funcionalidade? Nós mostramos, então, aí rapidamente licitações, mostramos o de processo de pagamento. Vamos dar uma olhada na de concursos, tá? Que é uma questão que é muito recorrente nos municípios, concursos e seleções públicas. Tudo bem? Então, é a mesma lógica de tudo que nós já falamos, né? Tem as informações ali, e eu preciso que ela faça uma avaliação para mim, né, do edital do concurso. Se você clicar aqui sem nenhum documento, ela vai dizer o que ela precisa e para que ela serve. Tudo bem? É a mesma estrutura dos outros agentes. Tá? Ela vai precisar do edital completo e ela vai dizer o que ela vai fazer. Vai identificar vícios jurídicos e inconsistências técnicas, riscos econômicos avantajados, problemas que afetem a concorrência ou cotas. Tá? Vamos colocar um edital aí. Esse edital é de Brejo Santo. Tá? Vamos ver o que é que ela nos oferece aí de leitura desse edital e de alguma consideração que seja relevante o membro verificar. Então, análise técnica preliminar concluída, edital completo recebido. O objetivo da auditoria: realizar uma análise sobre os seguintes eixos: legalidade, ampla concorrência, cotas sociais e raciais, riscos jurídicos administrativos, contabilidade, compatibilidade, jurisprudência e normas técnicas e exigências. Resumo das informações gerais, cargos em destaque. Ela vai dizendo já aí, né? Guarda Municipal, 22 vagas, 16 ampla concorrência, 4 candidatos negros, 2 PCD, salário base 1.500. Ela leu, né? Escolaridade exigida e facilita, né? Porque o edital também é ruim inserido muitas vezes. Escolaridade exigida, ensino médio completo, mais carteira nacional de habilitação AIP, as etapas e a validade. Aí, inconsistência e riscos, começou, tá? Limite de idade para investidura no cargo, página 4 item 3.1. Descrição: exigência de idade máxima de 40 anos, 11 meses e 29 dias. Fundamento legal: a justiça do STF e STJ admite limite de idade apenas quando justificado por lei específica e compatível com as atribuições de cargo. Aqui já está dizendo para o colega ver se tem lei específica para isso e se está justificado, tá? A gravidade alta, sugestão e impugnação do item. E aí ela vai: exigência de CNH A e B para a Guarda Municipal. Localização, anexo 1. Descrição: CNH A e B exigida no ato de nomeação. Perceba, de nomeação, tá? Fundamento legal: a exigência deve ser compatível com atribuições do cargo prevista em lei específica. Gravidade média: verificar se a previsão legal municipal justifica a exigência. Mesma coisa, né? Posso de CNH em concurso? Posso, desde que a lei do cargo preveja a necessidade de CNH e que haja relação com a atividade.
tá? Nós pegamos um edital que nós treinamos recentemente, doutor Halley, e o cargo era de psicólogo, e exigia CNH, tá? Então, assim, se eventualmente aquilo não está justificado por exercício do cargo naquela função, tá? E o colega não teve o tempo de passar o olho ali e fazer uma atuação preventiva, aqui depois vira uma série de ações judiciais, né? Não que vai impedir, né? Porque o acesso ao judiciário, ele é uma garantia constitucional, mas pelo menos a gente pode minimizar algumas situações específicas, tá? Então, ele vai tratar aí da ausência justificativa técnica para algum tipo de etapa eliminatória, né? Critérios de desempate estabelecidos, tá? E aí, descendo, checklist de conformidade, cotas e conclusão. Reserva para PCD, ok. Reserva para negros, ok. Avaliação de eletronificação, ok. Previsto com possibilidade de videoconferência. Atendimento especial, ok. Previsto com formulário e laudo. Nome social, ok. Procedimento previsto com existência de firma reconhecida, tá? Documentos complementares. Para análise mais aprofundada, seria útil o envio de seguintes documentos. Lei complementar municipal. Então, ele identificou que existe uma lei complementar municipal citada no edital, tá? Um decreto municipal, a lei municipal sobre limite de idade, tá? E o plano de cargos e carreiras existentes com relação ao município de Cariré. Tá? Então, o colega já tem aí uma identificação de alguma coisa que ele pode eventualmente seguir, tá? Esse agente aqui, ele traz algumas questões que são referentes à cidadania, mas que acabam chegando para o colega do patrimônio também, que às vezes acumula, inclusive, as duas funções, tá? Mas é importante porque é uma ferramenta que permite uma varredura rápida do edital, uma identificação de algumas inconsistências, e aí, como eu disse, você pode interagir. A partir do que ela colocou aqui, você fazer, especifique tal item, explique melhor, analise, traga a previsão, né? Reproduza aqui o trecho problemático, e aí ele vai apresentando essas informações, tudo bem? E, obviamente, sempre checagem, né? Você não está obrigado a concordar. Ontem, Dr. Halley, eu trouxe aqui à minha sala uma assessora que nos ajuda bastante, não é do centro de apoio, mas já trabalhou comigo, e ontem, depois que ela terminou o horário dela, ela veio aqui na minha sala e trouxe o laptop, uma moça muito competente, e ao mesmo tempo, a gente faz uma série de testes, eu coloquei o mesmo documento no meu computador, ela colocou no laptop dela, tá? E nós demos o mesmo comando. Ela apresenta a mesma resposta, mas com linguagem diferente, porque ela é generativa. Então, em alguns, no meu, ela respondia de uma forma, no dela, de outra forma, com a mesma resposta, mas com textos diferentes. Então, é importante que o colega perceba essas nuances. E daí eu reforço a necessidade de ele entender como ela funciona, participando das oficinas, né, que estão disponíveis, que aqui em Juazeiro e em Fortaleza já foram um sucesso retumbante, para que ele entenda o que é SA generativa e como ela se comporta, e como ele deve interagir com ela. Tá? Bem, esse é o de concurso. A gente tem vários outros, mas eu queria, inclusive, ela analisa aqui nulidade, vencimentos, depende da tua necessidade, tá? Por gentileza, vamos para um outro agente específico. Esse vai ser muito rápido, eu não vou explorar, é só para o colega ter uma ideia de como é que ele funciona, para a gente partir para um que eu queria mostrar hoje especificamente, que é o de inquérito civil, tá? Mas abre, por gentileza, o de análise de representação. Tá? Esse análise de representação, ele tinha um outro nome, ele chamava-se análise de atribuição. O que é isso? O colega recebeu uma representação na promotoria dele, tá? E nos termos da resolução 23 da resolução 74, ele tem que decidir o que é que ele faz com aquilo. Se ele deve ou não a representação, se ele evolui ou não, tá? Se a atribuição é dele ou não. Muitas vezes, essa análise não é feita, né? Recebe como se de fato, começa a tramitar e lá na frente é que faz isso, tá? Mas esse agente, se você colar a representação nele, ele vai fazer essa análise, tá? E vai sugerir a você, inclusive, o deferimento ou indeferimento. Tudo bem? Então, ele está apresentando aí, ó, o resumo da representação, ele leu, né? O indício de irregularidade identificado, pode descer, por favor. Tá? A documentação que foi anexada, tá? Ele vai dizer que você tem atribuição para atuar, porque se não fosse sua, ele ia dizer que era do MPF, tá? E aí ele vai fazer uma primeira análise. Clica lá na bolinha, por gentileza, das opções que estão em caixa. Clica em condições inviáveis, por favor. Vamos ver o que é que ele nos prepara aí. Esse é o prompt, tá? E aí ele vai.
Despacho ministerial, análise de atribuição funcional e viabilidade de apuração. Faz o relatório, faz a análise de atribuição funcional, a natureza da verba, a tutela coletiva e interesse local, ele vai dizer, a matéria versa sobre possível violação aos princípios da administração, traz, portanto, de interesse local, tutela coletiva, aí faz referência ao inventário do CNMP, traz aqui a súmula do conselho, do nosso Conselho Superior, dizendo a representação apresentada possui elementos mínimos de concretude fática e documental, com identificação de pessoas, valores, documentos e objetos. Não se trata de denúncia genérica ou anônima, e aí ele cita especificamente, estando em conformidade com os requisitos da súmula 29 do Conselho Superior do Ministério Público. Conclusão, pelo acolhimento da representação e instauração do procedimento. Verifique se apresenta elementos mínimos para apuração. Deliberação, determina o acolhimento, a instauração aqui de procedimento pode ser inquérito civil, portaria de instauração, requisição à prefeitura das informações, inclusive, que são necessárias aí, né? Processos estatórios, fiscais, comprovantes, etc. E ajuntar os documentos mencionados na representação, caso ainda não tenham sido anexados. Então, ele fez uma análise, tá? Para o colega apreciar com relação àquela representação que foi apresentada, tá? Dilton, vamos para o de trilhas, rapidamente, para não ocupar muito tempo dos colegas. Não vai dar para a gente mostrar todos, mas mostrar rapidamente alguns. Clica no de trilhas. Eu não sei nem para onde vai, tá? Nepotismo. Pergunta a ele aí, Dilton. Escreve aí, por gentileza. Qual a melhor metodologia para investigar nepotismo? E aí ele vai te dar a trilha. Tá? Vamos lá. Pode descer. Passo 1. Solicitar a lista de nomeações e cargos comissionados por 5 anos. Prova sugerida. Isso aqui é o mais importante. Né? O que é que você precisa de prova lá no teu procedimento? Ele vai dizer portaria de nomeação. Ó, aí, pode abrir, BT, para a gente poder ler? Portaria de nomeação e organogramas funcionais. Tá? Aí, passo 2, cruzar os nomes no registro de parentesco. Prova sugerida, certidão de nascimento, casamento dos familiares, sistemas internos. Sistemas internos aí é o simples, né, pessoal? Tá? Verificação se a relação hierárquica direta desenvolvidos. Aí, prova sugerida. Estruturação relacional dos de funções. Passo 4, realizar oitivas com nomeados gestores. Ele fez uma pergunta em tese, tá? Se ele tivesse colocado aqui a representação, ela ia fazer essa mesma trilha, mas já dizendo quem é que você tem que ouvir. Então, ele ia dizer assim, realizar oitiva de fulano, fulano, fulano. Tá? Porque ela estaria tirando da representação do documento. Então, só para mostrar muito rapidamente. Dilton, zero, por favor, abre um novo chat nesse aqui. Eu não sei o que é RPPS, eu não sei como é que fiscaliza um regime próprio de previdência dos municípios, mas eu quero saber agora. Escreve aí, por favor, qual a melhor metodologia para investigar a RPPS. É um tema aí muito árido, que alguns colegas, às vezes, não têm tempo de se debruçar nos municípios, né? Qual é Qual a melhor metodologia para sigla? investigar RPPS, Dilton? R de rato, PPS. PPS. Bota a interrogação. Pronto, vamos lá. Nunca mexi com a RPPS, não sai nem para onde vai. Tá? Para onde é que eu começo a analisar? Porque chegou aqui uma denúncia de não cumprimento do plano de equalização atuarial do município e há um déficit previdenciário municipal enorme. Tá? Tá aí. Tudo bem? Se você tiver juntado a representação, ele vai dizer qual é a classificação, a instituição, vai fazer uma análise preliminar, vai estabelecer as redes de conexões, tá? Com os nomes. Porque aqui está só a consulta, tá? Mas aí ele vai dar a etapa. Etapa 1, solicitar extratos de aplicações financeiras por 5 anos, vai dizer qual é a prova sugerida, requisitar os contratos com consultorias e pareceres técnicos, cruzar a folha de pagamento no registro de aposentadoria e pensões, verificar repasses patronais e contribuições de servidores, oitiva de gestores, solicitar estatutário atualizado do município, tá? E óbvio que ele está fazendo isso aqui em tese, porque a pergunta foi em tese. Se você colocou a representação do documento aqui, ele vai ler e vai te dar nominalmente quem são as pessoas, tá? E a sugestão está aí. Tudo bem? Então, de trilhas, para praticamente tudo que aparece aí na sua promotoria, ele tem uma trilha pré-configurada, ou ele conseguiu fazer, né, esse alinhamento aí com as diligências, que seriam as diligências que o Centro de Apoio indicaria, ou que algum outro colega indicaria, e que você pode partir delas e consultar outros órgãos, inclusive se for o caso de investigação, né, para te ajudarem, para te auxiliarem, tá, com relação a isso. Mas aí você tem um ponto de partida bastante consistente. Para a gente fechar, doutor Halley, que são muitos, e eu vou me empolgando aqui, tá? Mas vamos para o de inquérito civil, por gentileza. Vamos mostrar a potencialidade de inquérito civil, tá? E aí, doutor Halley, eu não sei quando, né, nós não sabemos, mas em algum momento, talvez,
as inteligências artificiais, em especial os agentes, não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabemos, elas vão conversar entre si, né? Então, daqui a pouco esses agentes todos estarão conversando entre eles, tá? Não só os de patrimônio, os de ambiente, os ambientais, os criminais, eles vão se comunicar e eles vão conversar, tá? Eles vão ter essa interlocução entre eles, tá? Então é importante que a gente não perca essa vanguarda que é capitaneada, né, pela administração superior e a necessidade desses treinamentos que vêm sendo feitos e a aproximação com essas tecnologias. Tá? Então, vamos lá. Esse aí é a Olímpia de AIA, né, de ação de probidade administrativa e de inquérito civil. O Dilton, o que você fez aí, por gentileza? Tá? Deu o comando e juntou um inquérito civil, é isso? Isso, o inquérito civil de Iguatu, De por Iguatu. exemplo. Assim, só para os colegas não acharem, que eu sei que eles não acham, né? Tanto os assessores também estão aqui que a gente está inventando, abre esse inquérito civil só para ele ver o inquérito civil, tá? Para não ficar só o documentinho aí. Deixa ele ver a cara do inquérito civil aí, tá? Pode descer, pode descer. Eu não li esse inquérito civil, tá? Ó, vamos descendo aí, Dilton, por favor. Ver se aparece aí, tá? Vai descendo aí. Perceba a qualidade dos documentos que estão dentro aí, né? Que foram requisitados. Lá embaixo vai ter orçamento, proposta de preço. Esses documentos que os colegas estão acostumados a verem dentro dos inquéritos civis, tá? Notas fiscais, da forma como fica aí na tua promotoria. Eu não sei quantas páginas tem esse inquérito civil, não sei se aparece aí, tá? 246. Pronto, 246 páginas. De qualquer modo, Dilton, volta para lá e pode dar o comando que está muito pesado aí. Vamos lá. Clica lá vê aí o que é que ele fez, tá? Então, vamos lá. Ele já leu aí, né? Então, ele disse referência do procedimento número tal, análise hoje, né? Data de instauração, ele já identificou, 26/10/23, como disse de fato, modalidade originária, disse de fato, convertido em procedimento preparatório, origem, representação por e-mail do senhor Roberto Vinícius Bezerra de Alencar, unidade instaladora, quinta promotoria. Descendo, por gentileza. Objetivo do procedimento, aí vai dizer, apurar se posta fraude na execução, porque ele leu a portaria, né? De serviço de detetização do mercado público de Iguatu, contratados pela Prefeitura Municipal de Iguatu através da dispensa tal, né? Com o pagamento de 700. Diligências adotadas. O que é que já foi feito? Ele leu. Instauração de fato, em tanto. Evolução para procedimento preparatório, em tanto. Expedição de ofício, em tanto. Reiteração por meio do ofício, data tal. Certidão de envio, data tal. Resposta à Procuradoria-Geral do município, em data tal, dizendo ou anexando tal coisa. Aí, a atuação dos órgãos acionados. Pode descer, Dilton, por favor. A Procuradoria-Geral do município respondeu aos ofícios, apresentando documentação que comprova a regularidade da contratação. A empresa X apresentou certidões negativas e documentos contábeis, incluindo balanço. A documentação inclui o contrato, empenho, data tal, nota fiscal tal e pagamento tal. Evolução procedimental. A conversão da de fato em procedimento preparatório de data tal, com designação do técnico tal. Tá? Irregularidade identificada. Denuncia isso, denuncia que o contrato foi firmado de data tal com empenho dessa forma, tá? Aí ele vai dizer que estão faltando alguns documentos, documentos faltantes para análise completa. Termo de recebimento de serviço, laudo técnico, relatório de medição, termo de inspeção no órgão, parecer de controle interno, projeto básico, executivo e relatório de investigação. Tá? Que aí o colega já sabe, eventualmente, aí, o que é que está faltando para ele. Porque é um IC que não está concluído. Mas clica lá nas bolinhas de UT, por favor, para a gente ver o que é que está lá de comando e como é que ele pode nos ajudar. Pede para ele me dizer agora as diligências. Clique em diligências. No estado em que o IC está, eu quero saber que diligências eu devo adotar. Pode clicar. Considerando as que já foram tomadas, tá? Então, ele vai dizer, ó, recomendação de diligência e providências. 1. Providência administrativa e investigativa. Requisição de documentos complementares. Solicitar à Prefeitura de Iguatu, por meio de novo ofício, os seguintes documentos. Termo disso, laudo daquilo, relatório de medição, termo de inspeção, projeto de controle. Justificativa. A ausência desses documentos impede a verificação da efetiva prestação de serviço e da regularidade da despesa. Inspeção e logo. Está sugerindo inspeção, tá? Designação do servidor para fazer inspeção lá no mercado. Está pedindo para você requisitar ou solicitar ao Tribunal de Contas uma providência específica com relação a esse contrato, tá? Medidas judiciais cabíveis. Aí ele vai dizer quais são as medidas judiciais cabíveis, tá? Pode descer, tá? Propondo a ação de improbidade com um possível fundamento, né? Ou ação civil pública para reparação integral do dano de 17 mil,
declaração de nulidade de contrato e outras providências. Aí ele sugere ainda a recomendação, se for o caso, e faz uma conclusão, tá? Dilton, clica lá nas caixinhas novamente para ver as opções que ele nos dá. Aí ele vai sugerir modelo de despacho, tá? Eu quero, por gentileza, que ela calcule possível dano ao erário. Me dê uma estimativa. Clica ali em dano ao erário, por favor. Dano ao erário. Clica. Dá um comando. Reitero, né? Você vai conversando com ela. Esse está pré-configurado, você pode ir conversando. Então, ela vai fazer uma estimativa de dano. É uma estimativa, tá? Referente ao procedimento tal, resumo do caso, ela resume identificação dos pagamentos. Valor empenhado, 17,100, valor liquidado, 17,100. Forma de pagamento, transferência bancária. A descrição do serviço integro. Está faltando porque ela já sinalizou isso naquele documento. Documentos disponíveis são esses, documentos faltantes são esses, cálculo do dano. Ela vai apresentar um cálculo de dano. Considere que estão faltando documentos, tá? Metodologia aplicada. E aí ela explica qual foi a metodologia que ela usou. Você pode interagir com essa metodologia ou explicar lá para o juiz ou explicar na tua peça, tá? Então tá aí, ó, metodologia aplicada. Valor total pago, valor útil entregue, porque não tem comprovação da prestação de serviço, é zero. Valor bruto pode ser dito no passo 3. Dado bruto teste, mais o dado efetivamente entregue, né? Não tem. Valores recuperados, não houve nenhuma recuperação por enquanto, então o dano líquido é esse. 17.100, tá? Mas aí agora eu quero que ela atualize para mim. Dilton, clica lá nas caixinhas novamente. Eu quero que ela atualize o dano ao erário. Então clica, cálculo de dano ao erário, por favor. Pode clicar. E agora ela vai aplicar os índices, né? Estabelecidos na jurisprudência para cálculo de dano ao erário a partir da data do fato. INPC e o juro. Legal, tá? Ela vai usar o tema repetitivo pelo STJ, estabeleceu a regra, né, para cálculo de dano ao erário, no tocante ao termo inicial, vai dizer qual é a metodologia que ela está aplicando e qual é o valor total atualizado. Então, o valor totalizado do dano hoje é R$ 24.351. Então, eu tenho, né, aparentemente, aqui, uma série de informações úteis. Mas agora eu quero fazer uma proposta de ANPC. Tudo bem? Dilton, clica lá, por favor. Pede para ela agora fazer para mim uma proposta de ANPC. Clica aí, ANPC. Tá? Pode dar o comando. Então, ela analisou o procedimento. Ela disse que está faltando. Ela sugeriu as diligências. Ela disse quais documentos estão faltando. Ela me deu uma estimativa de dano e agora está me dando uma proposta de acordo com a perseguição. Tá? Vamos ver como é que ela faz aí. Pode descer, Dilton, por favor. Aí a proposta. Tá? Por exemplo, acordo referente aos fatos apurados no inquérito tal, tá? Referente ao mercado público de Iguatu, violação aos artigos, né? E aí, condições indispensáveis. Ressarcimento integral, já está aí o valor atualizado que você usou agora há pouco, tá? Em parcela única, e o colega pode mencionar, né? Dividir. A forma de pagamento via DAN, né? E a reversão das vantagens. Pode descendo, a terceira cláusula, que são as condições obrigatórias, tá? Inclusive, essa minuta já está adaptada à resolução 306 do Conselho Nacional, tá? As condições complementares, os dados aí do FDID, né? O que é que vai para o FDID, o que é que não vai para o FDID. Tá aí os dados, inclusive, do FDID, tá? Dizendo, inclusive, né, que o pagamento deve ser recolhido preferencialmente, né? Mediante a DAI, o documento de arrecadação, né? E a DAN lá para o município no tocante de ressarcimento, que o ressarcimento vai para o ente lesado, né? A multa vai para o FDID. Então, ele faz todo esse tipo de estabelecimento e ele vai sugerindo aí, né, as cláusulas que você pode utilizar e os valores específicos, inclusive recomendando aí, né, que é a obrigação, a aprovação do Conselho Superior à remessa e depois a homologação judicial, tá? Então, a capacidade de entregar um trabalho otimizado é a quantidade de documentos que você apresenta, a observância da listagem que ele pede, a checagem que você precisa fazer com essas informações, primeiro pelo teu assessor, diretamente por você, ou você estabelece um critério interno aí de análise dessas informações, lembrando que precisa, tá, de supervisão humana o tempo todo, tá? A gente tem até brincado, criado uma sigla que é supervisão humana recorrente. A gente fala SHR, SHR o tempo todo, tá? Porque ela vai ter uma acurácia de 80%, 90%, 100%, mas mesmo sendo muito boa, a gente precisa fazer essa revisão. Se a gente erra, né? Às vezes o assessor erra, o promotor erra, o estagiário erra, a IA, ela não, tecnicamente ela não erra, mas ela pode eventualmente alucinar, ela pode trazer uma informação diferente. O documento pode ter algum trecho que está ilegível,
Então, essa questão é muito comum a gente ver peças que estão que está ocerizada, que você consegue identificar os caracteres, né, opticamente, você consegue selecionar, mas dentro tem um print. Então, ele relata um fato, fez um print, relata um fato, fez um print, tá? Então, ou isso, ou alguma dificuldade, então ela não vai dizer e ela pode, em cima disso, criar alguma coisa. Então, é importante que o colega faça essa revisão, tá? Então, para não me estender muito, né, das 9, a gente apresentou 6 aí, a sugestão é que os colegas façam treinamento da Smart. Eu queria agradecer penhoradamente ao Dr. Halley, que tem sido um timoneiro importante, né, nessa transformação digital lá atrás, né, desde a Simples. E digo mais, perceba a potência disso, né? Eu tenho o Simples, eu tenho as fontes abertas e eu tenho inteligência artificial. Eu consigo hoje alcançar um sem número de informações e de soluções sem sair da cadeira, tá? Sem dar um único despacho para pedir um documento, né? Eu consigo estabelecer toda uma estratégia de inteligência, de atuação, de compreensão daquele fato que está sob minha investigação ou sob minha fiscalização na tela do patrimônio público. Isso é um avanço muito relevante para que a gente dê conta da complexidade da realidade. Eu não quero me estender, mas só para quem não está habituado, as prefeituras hoje têm assessoria para todos os setores, tá? Então, ela tem uma assessoria para licitação, ela tem uma assessoria para processo de pagamento, ela tem uma assessoria para tudo. Então, são especialistas ali. E o promotor está sozinho. Ele tem a estrutura da administração, ele tem o suporte tecnológico, ele tem o centro de apoio, ele tem os órgãos de investigação, com colegas competentíssimos, mas ele não é o clínico geral. Eu estou dizendo isso porque é uma frase muito recorrente. Colegas dizem assim, eu sou clínico geral. Eu digo, não, quem dera você fosse. Porque um clínico geral, ele recebe a tua demanda e depois ele encaminha para o especialista. Você não tem essa possibilidade, você encaminha para você mesmo. Então, infelizmente ou felizmente, né, faz parte do nosso conjunto de atribuições na defesa do interesse público, né, tem uma gama de atribuições muito grande. E essas ferramentas vêm para nos auxiliar, não para nos substituir. Então é isso. Eu agradeço a oportunidade. Nada disso seria possível sem o entendimento da gestão dessa relevância. Nada disso seria possível sem a aquisição das licenças. Nada disso seria possível sem um setor específico de transformação digital, pensando, operacionalizando, construindo e dando essa possibilidade, né? Eu usei essa analogia no último encontro, um colega fez uma brincadeira comigo, mas eu vou repetir, né? Um pensador da antiguidade clássica tinha uma mãe que era uma parteira, né? E a mãe dele era a melhor parteira que existia na Grécia clássica. Mas ele dizia, né? Embora minha mãe seja a melhor parteira de Atenas, há um tipo de parto que ela não consegue fazer, que é o parto da mulher que não esteja grávida. Então é a mesma coisa. Se nós não estivermos grávidos dessa ideia, né, com as ferramentas à disposição, a gente não consegue partejar as soluções. E eu tenho certeza que isso é só um início de uma construção coletiva que vai alavancar a nossa capacidade de trabalho. É isso. Muito obrigado a todos. Meu amigo, Meu amigo Daniel, muitíssimo obrigado. Deu para perceber aí, né, o quão importante é o seu trabalho nesse contexto dessa criação, né? Eu acho que é um trabalho coletivo, de mãos dadas, né, do CalDPP com a área de transformação digital. E eu acho que, assim, da sua fala, né, para além de todo o brilhantismo que você tem, você traz reflexões super, super importantes. E uma delas é de que a gente precisa ser protagonista desse processo, a gente tem que colocar na situação de protagonista desse processo, cada um de nós, independente agora não é uma questão de conhecimento de tecnologia, não é mais isso, na verdade, é se colocar nesse contexto de participar desse processo de transformação, ou eu digo, de ser engolido por ele. Então, a gente tem o que a gente quer criar em todos que fazem parte do Ministério Público, a possibilidade de participar desse processo, e de melhorar o seu trabalho dia a dia, né? Trabalhar melhor com essas ferramentas, né? Dar conta de toda essa demanda crescente que a gente tem, né? Toda essa necessidade de cada vez termos mais conhecimento, conseguir trabalhar mais melhor, acompanhar a dinâmica dos ilícitos, dos crimes, né? Realmente a dinâmica da sociedade, a complexidade da própria sociedade, que vem cada vez mais se ampliando e a gente poder acompanhar. Então, que a gente possa usar essas ferramentas. Para isso, nós temos os espaços smarts, que são extremamente importantes nesse contexto de transformação. A transformação não é de tecnologia, eu tenho dito isso sempre, a transformação é das pessoas. Nós precisamos nos transformar nesse processo
para que a gente consiga usar mais e melhor essas ferramentas e consiga dar conta do nosso trabalho, né, da nossa atuação de forma mais tranquila também. Eu acho que é isso, né? E acho que as ferramentas vêm em boa hora, para que a gente possa, né, que a gente possa ter parte desse processo, que a gente consiga atuar mais e melhor. É como você disse, e eu digo de uma forma muito clara, a gente não precisa, né, buscar mais o conhecimento fora. Eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer, e você disse isso na nossa cadeira. Eu acho que a gente tem um passo adiante, que aí nessa tua fala, para mim, foi extremamente importante. Sim, a gente está desenvolvendo os agentes de IA que já ajudam muito, que são, né, são ferramentas importantíssimas. Eu tenho certeza que hoje é um dia extremamente importante para a instituição, para quem atua no patrimônio, amanhã vai ser para quem atua no meio ambiente também, para quem atua na área criminal. Nós já temos no júri, nós já temos uma ferramenta extremamente importante, um agente de IA que é de preparação para o júri, que está lá disponível também, onde o Dilton falou. Então, assim, e a gente mas hoje é extremamente importante para quem atua no patrimônio público. Eu tenho certeza que esses agentes vão transformar o trabalho de quem atua na área do patrimônio público, tá? E isso, para a gente, eu acho que é extremamente importante também para a instituição, a gente poder estar disponibilizando isso para todos que trabalham nessa área tão importante, que impacta muito a sociedade, impacta muito a vida das pessoas. Eu estou muito feliz com o que eu vi. Eu conhecia algumas, mas não conhecia todas essas ferramentas que você está apresentando hoje, e estou realmente impressionado, né? Eu sempre gostei de trabalhar na área do patrimônio público, é a área que eu mais, né, vamos dizer, me realizava, né, quando estava na promotoria no interior do estado, e assim com um leque de atuação maior, mas e sei das dificuldades, e assim, e sei quanto ela é importante para quem atua nessa temática. Então, fico muito feliz de poder estar participando desse momento, né? Acho que a gente está se preparando para essa transformação. A transformação é do Ministério Público como um todo. Nós vamos nos transformar, eu tenho dito isso aonde eu passo. Daqui um ano e meio, nós vamos estar profundamente transformados na nossa forma de trabalhar. Isso é inevitável que a gente esteja, né? A sociedade está se transformando e a gente vai se transformar também. E o que a gente quer é se preparar e deixar todo mundo preparado para essa transformação. Mas o que eu ia dizer, Daniel, é que eu acho que a gente vai poder fazer algo mais. Você falou aí dos dados do SINPS, né? Dos dados de fontes abertas, e é usar SA, e aí a gente criar uma ferramenta especialista onde ele possa buscar esses dados externos, né, e já trazer para essa análise. E aí a gente tem um resultado ainda mais qualificado desses agentes e dessas ferramentas de inteligência artificial. Então, mas esse é mais um desafio que eu coloco para você e para a área de transformação digital, e que eu tenho certeza que em breve a gente vai ter o resultado disso. Então, fico muito feliz, tenho certeza que todos os colegas estão profundamente impactados com isso. E, assim, usem, porque às vezes a fala aqui, ela mostra um resultado, mas a percepção exata do quanto essas ferramentas podem melhorar o trabalho de cada um que faz parte do Ministério Público vai ser com o uso da ferramenta, né? E vocês podem melhorar essas ferramentas, que foi outra reflexão extremamente importante do Daniel. E o importante é que todos vocês participem, né? Desenvolvendo, a partir do uso, vocês vão identificar a oportunidade de melhorias. E aí, procurem a gente, procure o Daniel, procure a área de transformação digital, procure as salas Smart, para que vocês possam contribuir. A sala Smart é um ambiente de troca. A gente fala um pouquinho sobre essas ferramentas, explica um pouco o funcionamento delas, mas capta oportunidades de melhoria e oportunidades de melhoria do nosso processo de trabalho através do uso da tecnologia. Então, eu acho, né, próxima semana convido os colegas da Regional de Sobral. A gente vai passar agora, segunda-feira, a data e o horário específico da abertura dessa sala Smart. E depois, para quem está aqui no Fortaleza, procura a sala que está aqui na Procuradoria. Eu estou fazendo essa live dela, né? E assim, ela é um espaço muito bacana, muito adequado. Nós temos aqui profissionais, pessoas que estão dispostas a fazer esse repasse. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês e pedir a vocês que participem desse processo de transformação, né? Que usem essas ferramentas, que possam, né, também nos dar o feedback
de melhorias e oportunidades que a gente tenha para o uso de tanto para a melhoria da própria ferramenta, como para desenvolvimento de outras. A gente tem que fazer isso a partir da visão de vocês, porque ela é feita para vocês, né? Ela não é feita para a gente ganhar prêmio, eu digo isso de uma forma muito tranquila, né? Não é essa a nossa missão, pelo contrário, que a gente quer que isso possa impactar o trabalho de cada um que faz parte do Ministério Público do Estado do Ceará e, consequentemente, impactar a sociedade, que é a quem a gente se destina e para quem a gente, né, todo dia tá aqui nessa luta, trabalhando pelo Ministério Público cada vez maior e melhor, tá, pessoal? Queria agradecer a presença de todo mundo, né, e desejar a todos aí um ótimo final de sexta-feira e um excelente final de semana também. Eu agradecer o Daniel, agradecer especialmente também o Daniel e o Diltei, né, e todos que participaram dessa live, tá bom? Um abraço a todos e todas. E aí as dúvidas, a gente fala, eu vou pedir só um minutinho, pronto. Houve uma pergunta que eu vi do Patrick, que é em relação à quantidade de páginas. A limitação hoje do Copilot não é por quantidade de páginas, mas por tamanho de arquivo. Eu pedi para o Diltei depois colocar aí qual é o tamanho do arquivo, mas isso a gente consegue otimizar o arquivo, às vezes se ele for maior, e aí para que a gente consiga colocar um procedimento, uma quantidade de documentos com um tamanho maior. Então, mas isso cada vez está evoluindo mais, o Copilot tem evoluído bastante para que essas limitações também sejam ampliadas, tá bom? É porque eu tinha esquecido de responder essa pergunta. Um abraço grande e um bom final de semana a todos. Fechado.